Olá, seja bem-vindo à sexta aula do seu curso de PHP. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e, como de costume, chegamos a mais uma aula onde vamos responder a mais uma pergunta. Como facilitar as atribuições feitas com PHP? E você deve se lembrar muito bem o que é uma atribuição. É quando você pega uma variável e coloca qualquer coisa dentro dela, seja um valor, seja o resultado de uma expressão ou o que quer que seja. E logo de cara, eu volto a recomendar, você precisa ter o curso de algoritmos antes de dar prosseguimento aos seus estudos em PHP. Eu sei que isso é chato, mas eu sei também que essa repetição é muito importante para você. Você precisa ter o conhecimento de algoritmo para poder dar prosseguimento em PHP. HTML não era uma linguagem de programação. PHP é. Então, o estudo de programação evita frustrações. Tem gente que tenta aprender PHP sem saber algoritmo e no meio do caminho desiste. E na maioria dos casos, essa desistência se trata exatamente por causa disso. A pessoa não estudou algoritmo e quer aprender uma linguagem de programação. Então, eu vou ser sempre chato, porque amigo é sempre chato. Então, você precisa aprender algoritmo. Se você ainda não aprendeu, para o curso de PHP agora para você não desistir dele no meio do caminho e acessa www.cursoemvideo.com, se inscreve no curso de algoritmo, são 15 aulinhas, é bem simples de fazer. Pratica tudo, baixa os pacotes, faz a aula, pega o seu certificado, porque a partir de agora nós temos certificado, válido em território nacional, e aí, depois de conhecer algoritmos, você pode fazer o seu curso de PHP tranquilamente. Então, se você já sabe algoritmo, você deve se lembrar nas aulas como é que eram feitas as atribuições. Eu vou colocar aqui no canto esquerdo alguns exemplos de atribuição em algoritmo e do lado direito ver como é que são essas relações feitas em PHP. O primeiro exemplo é A recebe 1. A recebe 1 em PHP é feito de uma maneira muito simples. A recebe 1. E nós já vimos que toda variável em PHP precisa ter um cifrão na frente. E eu nunca vou falar cifrão A, eu vou falar variável A. A próxima atribuição que nós vamos ver é o seguinte: B recebe 3. Para fazer B recebe 3, você vai fazer B recebe 3. Nunca se esqueça do ponto e vírgula no final da linha. Outras atribuições possíveis são C recebe A mais B. E aí, eu estou falando de uma expressão. A variável C vai receber o resultado da soma entre as variáveis A e B. Para fazer isso em PHP, é muito simples. Variável C recebe variável A mais variável B. Note aqui que a variável C está recebendo a soma de outras duas variáveis. Ela mesma, a variável C, não faz parte do lado direito da expressão. Mas ela pode fazer em outra expressão, como no caso. C recebe C mais 5. C está recebendo ela mesma mais 5. A forma de representar isso em PHP pode ser exatamente as mesmas utilizadas nas expressões acima. C recebe C mais 5. Mas o PHP possui operadores específicos para esses casos. No caso em que C está dos dois lados, como esse último caso, você pode simplificar essa expressão utilizando C mais igual a 5. E o mais igual é um operador de atribuição com adição. Ele só pode ser utilizado se a variável do início também fizer parte da expressão do lado direito. Vamos ver um outro exemplo. B recebe B mais A. Você pode escrever a expressão B recebe B mais A, e como B está dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, você pode utilizar B mais igual a A. E a forma de utilizar, você decide. Você pode utilizar o próprio símbolo de atribuição, que é o igual, ou pode utilizar esses operadores de atribuição, que é o mais igual, o menos igual, e a gente vai ver já vários deles. É uma questão de gosto. Eu, particularmente, gosto de utilizar os operadores de atribuição, pois eles simplificam a minha digitação. Vamos a um último caso. Se eu tenho A recebe A mais 1, eu posso utilizar A recebe A mais 1, posso utilizar o A mais igual a 1, e existe mais um tipo de operador, que é o operador de incremento. Se essa variável estiver recebendo ela mesma mais 1, eu posso utilizar A mais mais. Então, nós acabamos de ver aqui que existe uma forma de adicionar ou eliminar uma unidade de maneira mais simples ainda, que é utilizando o mais mais ou o menos menos. Inclusive, como curiosidade, a linguagem C, quando sofreu um acréscimo, que foi colocar orientação ao objeto, ela teve o seu nome colocado como C++. Isso é a linguagem C com mais alguma coisa, com mais uma funcionalidade, que é a orientação ao objeto, então ficou conhecido como a linguagem C++. Os operadores de atribuição suportados pelo PHP são de adição, subtração, multiplicação, divisão, módulo e concatenação. A adição é feita da seguinte maneira. Se eu tenho A recebe A mais B, como nós já vimos anteriormente, eu posso escrever A mais igual a B. A mesma linha de raciocínio serve para todos os outros operadores, como, por exemplo, A recebe A menos B pode ser escrito como A menos igual a B. Multiplicação também funciona. A recebe A vezes B vezes igual a B. O mesmo vai funcionar para divisão. A barra igual a B, com o módulo, que é o resto da divisão, que eu posso escrever A% igual a B, e a concatenação, que é a junção de duas strings. Se eu tenho duas strings, eu tenho uma string A, e eu quero juntar com a string B, nós já vimos que existe o operador de concatenação, que é o ponto.
Se eu tenho essa expressão, A recebe A concatenado com B, eu posso utilizar A concatenado igual a B. Todos esses operadores de atribuição seguem a mesma linha de raciocínio. É só você se acostumar a utilizar um e você já sabe utilizar todos. E vamos praticar o uso de operadores de atribuição fazendo um exercício. O primeiro exercício dessa aula vai ser aplicar 10% de desconto ao preço de um produto. Vamos partir direto para o nosso editor de código. Então, como de costume, você vai ver aqui no Explorer, eu criei dentro da pasta C2, arquivos de programas, minha pasta do EasyPHP. No www eu criei uma pasta aula 06, que é a dessa aula. E se você baixou o pacote, você tem o modelo PHP, que é aquele que nós estamos utilizando sempre. Vou vir aqui no PHP Store, vou mandar abrir o diretório e vou redirecionar para o meu diretório C2, arquivo de programas, EasyPHP, www, a minha aula 06. Se você está utilizando outra versão, não se esqueça de saber qual é a pasta utilizada. Clicando em OK, ele vai abrir a pasta no PHP Store e vai revelar o meu arquivo que eu tenho lá dentro, que é o modelo. Eu vou abrir esse arquivo, já está com o modelo do PHP aqui já preparado, e eu vou salvar como nosso primeiro exercício, que é o de operadores. Não utilizei espaços, botei 01, um sinal de menos, operadores. Agora eu tenho o modelo está intacto e agora eu vou trabalhar no arquivo de operadores. O que eu preciso é receber o preço de um produto pela minha URL e jogar dentro de uma variável que eu vou chamar de preço. Note aqui que eu não utilizei o cedilha. Ele vai receber pela linha o parâmetro que eu vou chamar de P, que vai ser o preço do produto. Ponto e vírgula no final e vamos escrever o preço recebido. O preço do produto. Esse preço aqui você pode colocar sem cedilha, diferente desse. É cifrão preço. Ponto e vírgula. Vamos salvar e vamos abrir, clicando com o botão direito no EasyPHP, escolhendo Local Web ou Localhost. Ele vai abrir. Vamos até a aula 6 e vamos abrir o arquivo 01 operadores. Ele deu erro aqui na linha 11, porque eu não fiz a passagem de parâmetro, o P. Para fazer isso, eu vou colocar aqui interrogação P igual a 100, por exemplo. O preço do produto é 100. Agora, eu quero dar 10% de aumento nesse preço que foi passado. Para isso, eu vou fazer com que meu preço receba o preço mais 10%. Para você calcular 10% de alguma coisa, é só você pegar esse alguma coisa, que no caso aqui é o preço, multiplicar por 10 e dividir por 100. Se você quiser calcular 30% de qualquer coisa, é qualquer coisa vezes 30 dividido por 100 e assim sucessivamente. Esse mais aqui vai dar o aumento que nós precisamos. Ponto e vírgula, e vamos escrever. Mais uma vez, dá um BR aqui para pular de linha. E o novo preço com 10% de aumento será R cifrão preço. Ponto e vírgula. Mais uma vez salvando. Vamos atualizar. Tá lá. O preço do produto é 100 e o novo preço com 10% de aumento é 110. Vamos supor aqui que eu coloque um valor de 525. Com 10%, 525 dá 577,50 centavos. Logo, eu calculei 10% de aumento no preço do produto. E aí, se você percebeu, eu utilizei a expressão para cálculo do aumento da maneira antiga. Eu posso fazer a mesma expressão utilizando operadores de atribuição. Vamos ver como é que funciona isso. Perceba aqui que na linha 13, eu tenho preço recebe ele mesmo mais essa expressão, que é o preço vezes 10 dividido por 100. Então, basicamente, eu posso tirar, já que preço está aparecendo dos dois lados, eu posso tirar a ocorrência mais próxima dele, posso utilizar o mais igual. O resultado vai ser exatamente o mesmo e a expressão ficou muito mais simples para você entender. Então, preço recebe ele mesmo mais 10% do preço. Vamos salvar e atualizar. Note aqui que o resultado é o mesmo. Vamos testar com outro valor, 950. O preço do produto sendo 950, o novo preço será 1.045. E vamos ver um outro exemplo, caso eu queira dar um desconto. A coisa fica muito difícil, não sei nem se você vai conseguir entender. Raciocinando aqui na nossa lógica,
Se eu utilizo mais igual para dar um aumento, basta mudar para menos igual e eu vou dar um desconto. Vou mudar aqui de aumento para desconto. Salvar. Atualizar o meu navegador. E se eu tenho um produto de R$1.000, com desconto de 10%, ele vai ficar R$900. E só para finalizar esse exercício, já que eu sou chato pra caramba, eu vou dar uma formatada nesse número para ele parecer um valor monetário. Em primeiro lugar, vamos voltar o exercício aqui para o aumento, que não era desconto, né? Vamos colocar o mais igual aqui. E vamos dar uma formatada nesse preço. Para colocar o preço formatado, eu vou ter que utilizar uma função aritmética que nós já vimos na aula passada. Eu vou remover o preço daqui e eu vou utilizar uma concatenação com o number format, utilizando o preço com 2 casas decimais. Vou fazer a mesma coisa aqui fora. Concatenar o number format vai ser o meu preço com 2 casas. Vamos salvar. Caso haja alguma dúvida, pause o vídeo, digite o código e dê continuidade logo a seguir. Vamos salvar e atualizar no navegador. A partir de agora, nós temos os valores formatados como valores monetários. Outra coisa que nós já vimos anteriormente nessa aula foi a utilização dos operadores de autoincremento, os operadores de incremento de uma unidade. Vamos ver como cada um deles funciona. Existem basicamente 2 operadores de incremento, e eles podem ser utilizados em 4 modalidades diferentes: pré-incremento, pós-incremento, pré-decremento e pós-decremento. Funciona da seguinte maneira: se eu quiser representar A recebe A mais 1, eu posso utilizar mais A. Ou, em pós-incremento, para representar a mesma expressão, eu posso utilizar A mais mais. E a forma de utilizar o mais antes ou depois da variável faz toda a diferença. O pré-incremento, como o próprio nome diz, ele incrementa antes de qualquer coisa. O pós-incremento, ele vai fazer primeiro o uso da variável e depois vai incrementar. E não se preocupe, porque já a gente vai ver um exemplo disso. Vamos ver os outros 2 tipos de operadores. O decremento funciona quando a gente quer fazer a diminuição de uma unidade em uma determinada variável inteira. Então, A recebe A menos 1 pode ser feito em pré-decremento, como menos A, ou em pós-decremento, utilizando A menos menos. Vamos exercitar esse conceito vendo mais um exercício para o nosso cérebro. O exercício 02 dessa aula vai ser mostrar qual foi o ano anterior ao ano atual que vai ser passado pela minha URL. Vamos ver como isso funciona. Eu já estou na minha pasta 06, já estou com o meu modelo PHP aberto e vou salvar como... Vamos salvar como 02 incremento. Eu vou receber o ano atual, vou chamar de atual, vou receber pela minha linha de comando, pela URL, o parâmetro AA, de ano atual. Então, meu ano atual vai ser jogado na variável atual. Eu posso escrever aqui, ó. O ano atual é atual. Vamos ver como funciona. Salvei. Vou voltar no meu navegador. Aqui na listagem ele não aparece, vamos atualizar. Agora já aparece o incremento. Vamos abrir o arquivo. Ele está dando erro na linha 11, porque, obviamente, eu não passei o ano atual. Então, AA recebe 2014. O ano atual é 2014. Foi passado como parâmetro aqui, que foi o AA. Agora vamos ver o ano anterior, que é exatamente o que eu solicitei no exercício. Voltando ao PHP Storm, vamos fazer o seguinte. O ano atual é atual e o ano anterior é... Eu vou fazer uma concatenação com atual mais. Eu estou fazendo um pós-incremento. Isso é, eu vou utilizar a palavra atual e depois eu vou incrementar. Vamos ver se isso vai funcionar. Atualizei. Olha lá. O ano atual é 2014 e o ano anterior é 2014. Na verdade, por que ocorreu um erro? Na verdade, ele teria que mostrar 2014 é o ano atual e o ano anterior é 2013. Por que ele deu erro? Porque eu fiz um pós-decremento. O pós-decremento ele vai utilizar a variável primeiro e depois vai decrementar. Isso é, eu mandei mostrar na tela o ano atual, mandei tirar um, só que eu mandei pós-decremento. Isso é, ele primeiro vai mostrar o 2014, depois vai tirar um. Na próxima linha, se eu mandar mostrar o ano atual, ele vai mostrar 2013.
Para resolver esse problema, basta que eu faça um pré-decremento. Eu coloque o menos menos não depois da variável, e sim antes dela. Utilizando o decremento antes da variável, ele primeiro vai fazer o decremento e depois vai utilizar a variável. Então, como eu disse, a solução para esse problema não é utilizar o pós... Na verdade, eu utilizei até incremento aqui, seria decremento, né? Seria menos menos. Vou colocar esse menos menos aqui na frente. Então, o que eu estou fazendo é, primeiro, tire uma unidade do atual e mostre o valor. Vamos salvar. E a partir de agora, o ano atual é 2014 e o ano anterior é 2013. Deu para entender? Se você utilizar o mais e o menos menos numa linha única, uma expressão única, não vai fazer diferença você fazer pré ou pós-decremento. O mais importante aqui é que você entenda se o mais ou menos menos estando antes ou depois faz toda a diferença, principalmente se você está numa expressão ou, como a gente viu aqui, num comando de exibição na tela. Se você utilizar o pós-incremento, isso é, se você botar o mais ou menos menos depois da variável, ele primeiro vai exibir a variável, ele vai utilizar a variável e dali em diante ela vai valer mais 1 ou menos 1. Se você utilizar o pré-incremento, ele primeiro incrementa ou decrementa e, logo em seguida, ele vai utilizar a variável. Faça testes no seu computador, utilizando o seu EasyPHP ou qualquer outra ferramenta que você esteja utilizando para o seu aprendizado em PHP e aprenda como funciona o mais e o menos menos dentro dos seus códigos. E eu vou utilizar essa aula para responder a mais uma pergunta, que é como fazer comentários nos seus códigos em PHP. Comentários são muito importantes para o programador. Sempre que você for criar um programa, é muito importante que você comente os pontos-chave do seu código. Isso porque outra pessoa pode utilizar o seu programa mais tarde, ou até mesmo você, que já programou coisas há muito tempo, pode não lembrar exatamente o que estava acontecendo na hora que você estava programando naquele momento. Então, deixar o código comentado é uma ótima prática de programação, e nós vamos ver como comentar nosso código utilizando o PHP. Existem basicamente 3 simbologias para representar comentários em PHP. A primeira delas é fazendo comentários inline. Isso é, um comentário que vai fazer parte de uma linha. Você pode fazer um comentário inline utilizando // ou a cerquilha. Vamos ver como fazer esse tipo de comentário no nosso código que acabamos de criar. O comentário inline ele vai ser feito da seguinte maneira. Em qualquer lugar do seu código, você pode colocar // e fazer o seu comentário. Por exemplo, essa linha vai pegar o ano na URL. Note que a partir do // tudo vai ser considerado como um comentário. Inclusive, por exemplo, se eu colocar // aqui, essa parte do código já ficou cinza, indica que ela é um comentário. Da mesma maneira, eu posso utilizar a cerquilha. A partir da cerquilha, tudo será feito como um comentário. Eu vou salvar, vamos atualizar o código e você vai ver que nenhuma alteração foi feita e nenhum dos comentários será exibido. Ele servirá apenas para o programador. Se você vier aqui e mandar exibir o código-fonte, nem dessa maneira o comentário será enviado. Basicamente, o que acontece é que seu comentário fica reservado apenas ao seu código-fonte em PHP. Nada vai ser enviado para o cliente. A outra maneira de fazer comentários é utilizando comentários multiline, que são comentários que duram várias linhas. Para isso, você vai utilizar o /* e o ***. Tudo que estiver delimitado entre esses símbolos vai ser considerado um comentário multilinha. Na prática aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um comentário multilinha que vai ter o enunciado desse exercício. Esse exercício pretende demonstrar o uso de operadores de incremento e decremento. Note aqui que enquanto eu não botar asterisco barra, tudo vai ser considerado comentário. Colocando asterisco barra, eu fiz um comentário de múltiplas linhas. Eu posso, inclusive, dar Enter aqui e utilizar mais linhas, quantas forem necessárias para eu fazer meu comentário. Tudo que estiver entre os símbolos de barra asterisco e de asterisco barra, você percebe aqui que o PHP vai considerar como comentário. E de maneira similar à cerquilha ou // todas essas linhas de comentário serão ignoradas na hora de interpretar o seu script. Um comentário serve apenas para você, programador, se localizar e deixar o seu código mais explicado. E já que nós estamos falando nessa aula sobre atribuições, vamos ver mais 2 técnicas de atribuições que o PHP tem como particularidades. Uma outra pergunta que pode surgir durante seu aprendizado em PHP é como fazer referência entre variáveis. O PHP permite referências entre variáveis. Vamos ver um exemplo disso. O exemplo que eu criei foi o seguinte. Vamos considerar as seguintes atribuições. A recebe 3. Quando eu faço A recebe 3, ele vai na memória do meu servidor criar uma variável A e vai colocar dentro dela o valor 3.
Até aí, tudo simples, tudo fácil de se compreender. A minha próxima linha é B recebe A. Com a linha B recebe A, ele vai criar uma variável B, e a variável B vai receber o mesmo conteúdo da variável A, isso é, 3. A próxima linha é mais uma atribuição, B mais igual a 5. O que ele vai fazer aí? Ele vai fazer B vai receber ele mesmo, que é 3, mais 5. Então, a variável B vai mudar de 3 para 8. Por fim, nós utilizaremos os comandos echo A, ele vai mostrar 3, e echo B, ele vai mostrar 8. Sim, Guanabara, mas até aí nada demais. Sim, vamos ver o complemento disso, que é utilizando variáveis referenciadas. Aqui do lado, eu vou criar um código semelhante e vou fazer o seguinte. A recebe 3, ok, ele vai fazer a mesma coisa, a variável A vai receber 3, e a segunda linha eu vou fazer uma pequena, mas pequena alteração, que é B recebe A, e antes da variável A, eu vou botar um E comercial. E mais uma vez, um simples caractere vai fazer toda a diferença. Quando eu coloco um E comercial na frente de uma variável em PHP, eu não estou dizendo para B receber o conteúdo de A. Eu estou falando para que B seja uma referência a A. Isso é, a partir de agora, eu estou ligando as variáveis A e B por referência. Isso é, com essa linha que está aparecendo agora, B recebe A com um E comercial na frente, ele vai criar uma variável B referenciada à variável A. A primeira coisa que vai acontecer é B ter o mesmo valor de A, isso é, 3. A próxima linha vai ser igual ao do código anterior, B mais igual a 5. O que vai acontecer? O B vai ser B mais 5, isso é, 3 mais 5, 8. E automaticamente, quando eu fizer essa alteração em B, como B está ligado diretamente a A também vai fazer a alteração do seu valor e vai valer 8. Mandando echo A, ele vai mostrar 8. Mandando echo B, ele vai mostrar também 8. Diferente do código anterior, que mostraria 3 e 8, esse segundo código vai mostrar 8 e 8. E aí, ficou confuso? Então vamos botar o cérebro para funcionar em mais um exercício. E o exercício dessa vez é bem simples, é basicamente botar para funcionar o uso de variáveis referenciadas que nós acabamos de ver. Mais uma vez, eu estou aqui com o meu arquivo modelo.php, que você baixa no cursoemvideo.com. Lembrando que além do modelo PHP, você tem que ter a pasta CSS, que vai ficar na mesma pasta. É só baixar o pacote que está lá no curso em vídeo e você vai ver. E vamos salvar como? Vamos chamar de 03 referência. Sem acento, tudo em letras minúsculas. O que eu vou fazer é exatamente o mesmo exemplo que nós já vimos anteriormente, só para você ver que as coisas funcionam. Variável A recebe 3, variável B recebe variável A. Vamos fazer com que B mais igual a 5, que ele vai pegar a variável B e somar 5. Vamos mostrar a variável A vale A, mais um eco, um BR na frente, a variável B vale B. Ponto e vírgula. Vamos executar, salvando aqui. Vamos voltar ao nosso ambiente do EasyPHP. E aqui você vai ter o arquivo 03 referência. Na hora de abrir, o A vale 3 e o B vale 8, exatamente como nós vimos. Basta que eu coloque um E comercial na frente do A e automaticamente eu estou criando uma referência de B à variável A. Vamos salvar e atualizando aqui, você vai ver que o resultado vai ser A vale 8 e B vale 8, exatamente como nós prevíamos no slide na hora que eu te expliquei. E mais uma vez eu digo, não adianta você só assistir essa aula. Você tem que abrir seu EasyPHP, abrir seu editor de código preferido, nós recomendamos o PHP Storm da JetBrains, e você precisa pausar o vídeo e digitar seu exercício. Dessa maneira você vai aprender. Faça seus testes e continue seu aprendizado. Vamos ao último conceito que eu reservei para essa aula de atribuições para você. O último conceito de atribuições que eu reservei foram as variáveis de variáveis. Esse conceito pode parecer meio estranho. Ele existe no PHP, quase não é utilizado na maioria dos casos, mas ele existe. Então, a gente precisa ver aqui no curso em vídeo. Basicamente, você vai criar variáveis a partir do conteúdo de outras variáveis. E isso pode ser útil em algum momento da sua carreira. Então, vamos ao conceito de variáveis de variáveis. Vamos ver um exemplo aqui. Basicamente, o que eu vou fazer é criar uma variável site e dentro dela colocar uma string, curso em vídeo. Na memória do servidor, o que vai acontecer é o seguinte, uma variável site vai ser criada e dentro dela vai ser colocada uma string curso em vídeo. Simples dessa maneira. A próxima linha pode parecer estranha, mas preste bastante atenção nela.
Basicamente, o que eu fiz não foi fazer com que a variável site receba curso PHP, até porque ele estragaria o conteúdo curso em vídeo que já está armazenado na variável. Note que antes da variável site existe um outro cifrão, e isso vai fazer toda a diferença mais uma vez. Cifrões antes de variáveis vão criar o que a gente chama de variáveis ou variáveis variantes. Vamos ver o que acontece na memória do servidor quando isso aparece no seu código. Basicamente, o que ele vai fazer é criar uma variável dentro da memória do seu servidor e, para dar um nome a essa variável, ela vai considerar o conteúdo da variável site. O conteúdo de site é curso em vídeo. Logo, ele vai criar uma variável chamada curso em vídeo e vai atribuir a ela o valor curso de PHP. A partir daí, eu tenho duas variáveis, uma variável chamada site e outra variável chamada curso em vídeo, que foi criada através do conceito de variáveis variantes. Eu posso, em seguida, mostrar a variável site, ele vai me mostrar curso em vídeo, e eu posso mostrar a variável curso em vídeo, e ele vai me mostrar na tela o conteúdo curso de PHP. Fico confuso? Então vamos ver na prática como isso funciona. O quarto e último exercício para fazer seu cérebro explodir é basicamente isso. Vamos praticar o uso de variáveis. Já estou aqui no meu PHP Storm, vou abrir o arquivo de modelo de PHP que você baixa no site, e vou salvar como, vamos chamar de 04 variáveis. Vamos fazer o seguinte exemplo. Eu tenho uma variável x que vai receber ABC. Então, a variável x vai ter o conteúdo ABC. Logo em seguida, eu vou criar uma variável de variável x e ele vai receber o conteúdo DEF. Eu criei uma variável a partir da variável x, que é ABC, e ela vai receber o conteúdo DEF. Eu posso escrever na tela o conteúdo da variável x é x e posso também fazer a variável criada recebeu o valor. Então, eu tenho aqui a variável ABC, que é o conteúdo da variável x, que virou uma variável a partir do momento em que eu coloquei um cifrão na frente. Vamos salvar ao navegador, dar uma atualizada, e agora eu tenho o exercício 04 aqui. Então, o conteúdo da variável x é ABC e o conteúdo da variável criada recebeu o valor DEF. Posso vir aqui e colocar um BR para pular a linha. Mudar aqui na variável ABC. Então, a partir de agora, eu tenho a variável x, que tinha recebido ABC, e eu tenho uma variável ABC, que tem o conteúdo DEF. E essa foi a aula de atribuições na linguagem PHP do curso em vídeo, preparado especialmente para você. Eu espero que você esteja gostando das aulas. Eu não vou poupar vocês de coisas complexas, entendam isso. Então, tem cursos aí que falam assim, não, isso é complexo, quase não se usa, vamos eliminar do curso. Eu não elimino, porque mais para frente você pode ver isso no código de outra pessoa e vai ficar perdido achando que você não sabe PHP. E agora você sabe PHP. Em agradecimento, eu queria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse, favoritasse e, principalmente, clicasse aqui, para se inscrever no canal. Se inscrevendo no canal, se você clicar na engrenagemzinha do lado e pedir para receber novidades por e-mail, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Clicando aqui, você vai ter acesso a uma playlist do curso de PHP com todas as aulas criadas até agora e daqui para frente também toda a aula que sair do curso de PHP vai fazer parte dessa playlist. E não se esqueça, para a experiência completa, você se inscreve aqui, aqui no meio, cursoemvideo.com. Aqui, clica aqui, pode clicar, você vai ser desviado diretamente para o site. Esse vídeo nem vai ser fechado, ele vai ser pausado, mas você vai lá, faz a sua inscrição, se inscreve, é gratuito. Não se esqueça, sempre que você se inscrever, você vai receber um e-mail de verificação. Então você tem que ir lá na sua caixa de e-mail, bota um e-mail válido, é óbvio, o nome do seu usuário não pode ter acenso, não pode ter espaço. Você vai lá, se cadastra, se inscreve no curso de PHP e baixa todos os pacotes, inclusive esse modelo PHP, para deixar sua tela um pouquinho mais bonita, para você não sentir um ambiente muito feio na hora que você estiver aprendendo PHP. Então, a gente pensa em tudo para o seu melhor aprendizado. Um grande abraço, bons estudos, pratique sempre e até a próxima. E já que está... Desculpa, problemas com o carro. B mais igual assim.
uma variável chamada... Que pariu. Curso de PHP. Que pariu. O mais importante aqui é que você entenda que o mais... Nossa. Pulga.